Ok? Então fazer uma curta oração antes de nos abrir a palavra do Senhor. Eterno, maravilhoso Deus, Criador de céu, de terra e de mar, muito obrigado pela proteção e vida, obrigado pela bênção, obrigado pelo cuidado que não tem de nós. Obrigado, Senhor, por mais um dia concedendo e obrigado por esse momento no qual nos estuda dentro da palavra de Deus. Que o Espírito do Senhor pode orientar e fazendo compreender realmente a mensagem que Deus tem para nós nesse momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, muito obrigado pela presença de cada um de nós. Obrigado por ter aceitado participar dessa lição muito importante para a nossa vida espiritual. E não acredita que é de ser uma bênção para nós na nossa vida de dia a dia, sobretudo no nosso relacionamento com Deus. Hoje, nós também fala sobre um tema bastante interessante, que é o privilégio de ser cristão, também o dever de um cristão. Você sabe que tudo o que é privilégio implica uma responsabilidade, ou dever. Então, o privilégio de ser cristão. Qual que é o privilégio que me tem de ser cristão? O que te ganha sendo eu um cristão? Então, sem mais delongas, não pega nossa Bíblia na mão, não pega nossa Bíblia, não abre e não comprova na Escritura o que nos está estudando ali hoje. Então, a primeira coisa que nos também estuda é sobre o privilégio de ser cristão. O primeiro privilégio que não tem como cristão é quando que não aceita ser cristão, quando que não aceita vive na vontade de Deus, quando que não aceita pratica o que a Bíblia está ensinando, aceita Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e não está ser considerado ou não está ser recebido como filhos de Deus. No livro de São João, no capítulo 1, no verso 12, a palavra de Deus está falando o seguinte. No São João, capítulo 1, no verso 12, não te lê o que está lá escrito. A palavra de Deus está falando o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de ser feito filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. São João, capítulo 1, verso 12. É interessante o que a Bíblia está falando assim, porque fala aquele que aceita Jesus, aquele que recebe Jesus e aquele que crê no nome de Jesus, Jesus dá desse poder de se torna filho de Deus. Ali Senhor está dando a compreender uma coisa, que se nunca aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se nunca crê no nome de Senhor Jesus Cristo e também se nunca faz vontade de Deus, nós nunca é reconhecido como filho de Deus. Porque a palavra está falando, mas aquele que recebe Jesus Cristo e que crê no seu nome, Jesus dá poder de tornar filho de Deus. Quer dizer, que não perde o privilégio de ser filho de Deus com a entrada do pecado no mundo. E quando Jesus Cristo morre sobre a cruz, Jesus dá-nos outra vez a oportunidade de ser filho de Deus. E sendo filho de Deus, ou seja, aceitando a Jesus Cristo, não pode tornar filho de Deus. Por quê? Porque, horas que não aceita Jesus Cristo, nosso nome está a ser registrado no livro do céu como filho de Deus. É por isso que eu falo aos que creem no seu nome, aos que receberam a Jesus Cristo, Jesus dá esse poder de ser feitos filhos de Deus ou de tornar filho de Deus. O outro privilégio que como cristão não tem é o seguinte: quem é que aceita Cristo e que torna cristão, que torna seguidor de Jesus Cristo,
que te anda segundo a palavra de Deus, que te faz vontade de Deus conforme está escrito na Bíblia. A Bíblia está falando de que ele te passa a ser herdeiros de Cristo, herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Não está encontrado no livro de Gálatas, capítulo 4, versos 5 a 7, no qual está escrito, no siga a leitura, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido da mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Nota salta para o verso 7. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Esse ali é o que a Bíblia está ensinando. Que Jesus Cristo nasce de mulher para que ele pode adota filhos de homem como sendo filhos de Deus. Adota ser humano como sendo filho de Deus. Mas não é no primeiro verso que está ser recebido ou reconhecido como filho de Deus é aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor de sua vida, como seu Salvador. Então, se nunca aceita Jesus Cristo, nunca está recebe aquela adoção de filho. Nunca está recebe aquele presente de Deus para nós, aquele privilégio de ser filho de Deus. E agora, privilégio que, se nós é filho de Deus, por Jesus Cristo, também em Jesus Cristo, nós é herdeiro de Deus. Verso 7 de Gálatas 4 está falando, assim já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo ou em Cristo. Em Cristo, não te herda. Herda o quê? Não te herda a vida eterna ou a salvação. Não te herda o trono de Deus. Não te herda o reino de Deus. Na Apocalipse, Jesus Cristo está falando o seguinte: ao que vencer, dar-lhe-ei de sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. Então, se não herda com Cristo, ou se nós é herdeiro de Deus em Cristo, aquele que é de Cristo, nós não te herda também, não te ser co-herdeiro de Cristo. Então, esse é um outro privilégio que não tem a ser cristão. Se não falhamos no início, todo privilégio te implica uma responsabilidade ou então te implica que haja um dever. Mas ainda não te continua dentro de privilégio. Na Romanos capítulo 8, no verso 17, a palavra de Deus está falando o seguinte, no siga a leitura, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que, como Ele, padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Irmãos, existe um grande privilégio ser cristão. Esse é um privilégio que é dado a toda a humanidade. A todo homem, Deus dá esse privilégio. Porque Cristo morre para a raça humana. Cristo morre para que todo homem pode ter a vida eterna. Cristo morre para que todo homem pode ter a salvação. Então, nós não conseguimos, ou seja, não foi concedido o privilégio de ter acesso ao trono de graça. Então, Jesus Cristo fazendo ser filho de Deus. Mas quem que é filho de Deus? Aos que receberam a Jesus Cristo, aos que creem no seu nome. Aquele que está fazendo vontade de Deus, aquele que está fazendo vontade de Cristo, aquele que está cumpre o que está escrito na Bíblia. Pode até parecer estranho, pode até parecer uma loucura,
talvez, mas é uma verdade indestrutível, é uma verdade incontornável, que quem é que aceita Jesus Cristo, ele é considerado como filho de Deus. Agora, nota hoje alguns privilégios, ou seja, alguns deveres de ser cristão. Me, como cristão, qual que é o meu dever? Primeiro dever que me tem é dever de congrega. Como cristão, eu tenho um dever de congrega. Não é o que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 23 a 25. A palavra fala o seguinte: retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando daquele dia. Então a Bíblia está falando que não deve, primeiramente, faz o quê? Para não permanecer inabalável na confissão, ou seja, a confissão da nossa esperança. Qual que é a nossa esperança? Nossa esperança é a salvação em Cristo Jesus. Nossa esperança é no breve retorno de Jesus Cristo a esse mundo para em busca de ser eleitos. Nossa esperança é de alcançar a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus, é ser salvo do pecado e das suas consequências, quer dizer, sofrimento e a morte. Essa ali é a nossa esperança. Então a Bíblia está aconselhando para nos manter firme, inabalável na nossa confissão de nossa esperança, porque fiel é aquele que faz a promessa. Quem que faz a promessa? Que fez a promessa é o próprio Deus que faz a promessa de um dia bem buscando para trás desse mundo mau, e que não considera uns aos outros, para que não pode estimular uns aos outros na amor e na prática de boas obras. Esse ali é nosso dever de cristão, é o fazer o quê? É estimula um ao outro a fazer boa obra e nunca abandona a nossa congregação ou deixa de participar no nosso culto. Um outro privilégio, ou seja, um outro dever é dever para a pregação do evangelho ou dever para a missão de pregação do evangelho. No livro de Marcos, no capítulo 16, no verso 15, a palavra está falando o seguinte, não siga a leitura: e disse-lhes, é Jesus falando, e disse-lhes: ide, portanto, ou seja, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amados, todo mundo, toda criatura, todo ser humano, todo homem sobre a face da terra deve saber que Jesus Cristo voltará. Todo mundo sobre a terra deve ouvir, deve saber, mas Jesus Cristo morre na cruz por causa do nosso pecado e emite volta outra vez para buscar-nos. Todos nós não devemos saber que existe uma esperança, e como é que não sabe? Pregando o Evangelho. Já tem conhecimento do Evangelho, não deve pregar o Evangelho. Não deve ir para todo mundo, deve ir para todo lugar e prega o Evangelho. E não há de coisa que o apóstolo Paulo está falando na 2 de Timóteo, no capítulo 4, no verso 2. Ele está falando o seguinte: proclame a palavra, insta no tempo oportuno e inoportuno, advertindo, reprovando e aconselhando com toda a paciência e doutrina. Então, a Bíblia está incentivando, está chamando. Esse é um apelo, esse é um imperativo. Proclame, pregue a palavra, insta, insiste no tempo oportuno ou inoportuno, quer tempo favorável, quer tempo não favorável, no deve prega evangelho, no deve prega evangelho, adverte pessoas, no deve
reprova erro, reprova pecado, aconselha pessoas com toda paciência e doutrina dentro da palavra do Senhor. Não deve fazer isso como sendo o quê? Como sendo o dever. E na Tessalonicenses, na primeira de Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 12 e 13, no telerápido, nos confere, para deveres que nós como cristãos não temos para com líderes e dirigentes da igreja. O apóstolo Paulo está falando o seguinte: irmãos, pedimos que tenham consideração para com aqueles que se afadigam em dirigi-los no Senhor e admoestá-los. Vocês devem tratá-los com muito respeito e amor, por causa do trabalho que eles realizam. Vivam em paz entre vocês. Essa é uma palavra fantástica. A Bíblia te reconhece que líderes que não têm, nós pastores, nós diretores, nós anciãos de igreja, nós líderes de igreja, amados, que trabalha fortemente para nós, esta hora para nós, está visitando, quer dizer, todo o trabalho espiritual que é necessário fazer, esta faz para nós. Esta sofre quando não sofre, esta regozija quando não regozija, enfim, esta vive como se deve dar conta de nós. E nós, queridos, não deve sempre obedece, não deve sempre considera, ter máxima consideração para nós dirigentes ou para nós líderes. Por último, nós fala sobre isso, a responsabilidade que não tem entre irmãos e irmãos. Apóstolo Paulo, na Colossenses, capítulo 3, verso 13 a 15, está falando o seguinte: suportem-se uns aos outros, se perdoem mutuamente sempre que tiverem queixa contra alguém. Cada um perdoe o outro do mesmo modo que o Senhor perdoou vocês. Interessante este texto. É um dever de não amar companheiro, de não perdoar companheiro, de não suportar companheiro. Amados, nós mas a Bíblia está falando, mas não deve perdoar uns aos outros. Não deve suportar uns aos outros. Assim como o Senhor Jesus Cristo tem recebido nós, tem perdoado nós, que nós também não prende a perdoa nosso companheiro. Não prende a suportar. Quem não ama a seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. E este é justamente o mandamento que dele recebemos, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. A palavra de Deus está pedindo como cristão, é nossa responsabilidade, é nosso dever. Como cristão, não deve ama mutuamente, ama o próximo, ama Deus. Esse é o dever de cristão. Queridos, que Deus pode abençoar, que Deus continua conosco, que Deus continua a iluminar nossa mente. Porque, sabe, é que é fácil de, talvez, de inteira de palavra de Deus, de estudar a Bíblia, de compreender a Bíblia, às vezes é muito fácil, mas é possível. Então, que Deus pode ajudar, que Deus pode iluminar, que Deus pode fazendo compreender realmente o que Deus deseja para nós. E, sobretudo, queridos, que nos aceita, nos recebe Jesus Cristo como Salvador, para que nós não podemos ser chamados filhos de Deus. Que Deus pode abençoar. Amém. Ok, então, nós vamos fazer oração para terminar nossa reflexão desse momento. Maravilhoso Deus eterno, Criador, muito obrigado por essa oportunidade de estudar a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo pode trabalhar no nosso coração e fazendo compreender a mensagem que Ele tem para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.